acha bolota de lixo. Você tem estruturas para achar bolota de lixo. No passado você não achava. Você não tinha nem liberdade de imprensa em alguns momentos da história brasileira. Hoje você vai lá e acha. Ou você acha que não tem um certo... Você acha que o governo Bolsonaro é protegido pela imprensa? Não. O governo Lula era protegido pela imprensa? Também não. Então os caras, eles perguntam para eles. Eles falam, eu sou o governo mais perseguido. Todos eles falam que são o mais perseguidos. O que você acha do que eles estão fazendo com esse lance das fake news aí? E por outro lado, Lula falando que em regulação da imprensa. Você acha que a gente pode viver um momento que essas coisas podem atrapalhar a nossa liberdade de imprensa? Olha, eu acredito na força das instituições. Se depender das pessoas, a quantidade de bobagem que a gente vai ter que enfrentar é brutal. Eu acredito na força das instituições. Veja o seguinte, no passado, como é que aumentava o preço da gasolina? O presidente da Petrobras ligava para o ministro das Minas e Energia e dizia, eu estou pensando em aumentar porque está feio, o negócio barril aqui e subiu. Disse, só um minutinho. Aí ele ia falar com o ministro da Fazenda, falar com o presidente da República. Não, pode aumentar, mas não aumentar muito, vai ferrar nossa inflação aqui, bicho. Vai ferrar, a inflação vai dar não sei quanto, aumenta só um pouquinho. Aumenta então só um pouquinho. O cara aumentava só um pouquinho. E o buraco da Petrobras ia aumentando. E a inflação não media a verdade, porque tinha um buraco ali estocado. Hoje, o presidente da Petrobras não liga para ninguém. Ele vai lá, não é ele que aumenta. Dentro da empresa, eles tomam a decisão de aumentar. Como é que se aumentava os juros no passado? O presidente do Banco Central ligava para o ministro da Economia e dizia, eu estou pensando em subir aqui para não sei quanto. O cara disse, se aumentar isso aí, a inflação vai estourar. Vai aumentar a nossa dívida internacional. O FMI já está aí enchendo o saco. Aí segura. E o buraco vai aumentando. Hoje, fazem uma reunião e anunciam. Tem mandato o presidente do Banco Central. O presidente da Petrobras, se você trocar, se o presidente da República trocar hoje o presidente do Banco da Petrobras, você pode apostar, vai entrar um outro cara e ele vai fazer a mesma coisa que esse faz. Porque não tem como fazer diferente. Se você entrar num automóvel, botar seu cinto, ou se você vamos dar um exemplo melhor, o metrô, você vai ser metroviário, você vai conduzir o metrô. Não tem como você chegar e falar, agora eu vou brincar de jet ski aqui. Você não tira aquilo do trilho. A instituição não te permite tirar do trilho, né? Então, eu acredito na força das instituições. Mas há um espaço no Brasil ocupado pelas pessoas que conduzem as instituições e, vamos combinar, precisa tomar cuidado. E, para isso, a gente tem que ficar batendo sempre que a gente vê abuso. Não tem cabimento você perder tempo discutindo inquéritos sobre fake news. Agora, tem sim que discutir fake news. Existe fake news. Existe. O objetivo de empulhar o outro é algo real. Agora, se eu tenho uma opinião que... fake news não é boato. Porque o boato pode se confirmar. Entendeu? O Igor vai tirar a barba. Não, é um boato só. Não, mas amanhã ele aparece sem barba. Eu só errei o dia, ouvi falar, mas pode ser verdade, né? Eu posso errar, o Igor vai tirar a barba. Você fala, não vou, bicho. Essa informação é mentirosa. Tá bom, é uma mentira. Mas tem má fé? Não tem má fé. Eu apurei, conversei com um amigo teu, de fato você até pensou. Aí você olhou bem e falou, eu não vou fazer isso agora. Mas tá errado, você não vai tirar a barba. Agora, fake news é você dizer assim, eu vou fazer algo para destruir alguém. Eu vou enganar as pessoas sugerindo que algo está acontecendo e eu sei que aquilo não está acontecendo, porque o meu objetivo é destruir. Então, existe uma coisa chamada fake news. Quando os Estados Unidos disseram que havia armas de destruição em massa no Iraque, eles sabiam que não tinha. Não sabiam que não tinha. É fake news oficial, né? Quando o Tancredo Neves apareceu numa fotografia sugerindo, com Rob Deschambre, assim, todo arrumado do lado de sua esposa, os médicos todos sorridentes, sugerindo que ele estava bem, todo mundo ali sabia que aquilo era uma cascata. Estão enganando a sociedade. Isso é fake news. Hoje seria um escândalo, né? Então, nós podemos patrocinar esse tipo de coisa? Não, a gente não pode patrocinar esse tipo de coisa. Agora, o que o fulano acha
sobre o ministro A do Supremo, sobre o ministro B da Educação, é o seguinte, eu te caluniei, processa, aí vai lá na justiça e processa. O que a gente não pode é dar ao Estado o direito de arbitrar o que nós, como sociedade, vamos pensar. Isso eu não quero. Perfeito. Isso eu não quero. Porque senão eu vou ter que saber escolher um cara tão bacana, tão bonzinho, tão espetacular, que não existe. E ele vai ser generoso com os amigos e vai ser impiedoso com os inimigos. Eu não quero estar nem numa lista nem na outra. Não quero estar na lista dos amigos, porque amanhã vira. Não quero estar na lista dos inimigos, senão eu vou agora. Não é justo. Então, a democracia dá ao Estado um poder, sim, de polícia. Claro, pô, tem cara roubando banco. Dá ao Estado o poder de prender pessoas que estão cometendo crimes, inclusive crimes os mais variados. Agora, tem crime que você tem que punir com multa, tem crime que tem prisão, estão todos descritos. O que você não pode é ficar selecionando. Então, isso aqui eu não gosto porque falou mal de mim. Já aquele outro, tudo bem, porque ele está falando mal de outro. Uhum. Aí não, isso eu acho que está errado. Tem exagero. E cabe a nós o papel de apontar esses exageros, né? Não acho que é o vale tudo, entendeu? Parece que o trem da fake news, de certa forma, nas eleições, vamos lá, para a gente dar algo pontual. O trem das fake news nas eleições meio que já saiu. Agora a gente precisa ver como é que a gente lida com isso, né? Porque a gente viu em 2018 que teve bastante coisa, mamadeira de piroca, teve tudo isso daí. E não sei se as coisas vão melhorar muito para esse ano. O que você acha? Bom, eu acho que a gente tem que trabalhar com um cenário de grande dificuldade. Não porque eu queira, né? Mas porque eu acho que a gente tem que trabalhar com um cenário de grande dificuldade. 2018 produziu e vai produzir, na minha avaliação, é inacreditável. A gente tem uma eleição que começou em 18 e continua. Não é que tem agora a de 22, é uma só, né? A gente tem um presidente que está em constante campanha eleitoral. Constante campanha e num ambiente conflagrado como o que a gente está, é impressionante. Eu faço um comentário em que eu não faço uma crítica ao governo, eu sou bolsonarista. Eu faço um comentário em que eu faço uma crítica ao governo, aí falam que eu tenho que ir para Cuba. É inacreditável. Aí você fala assim, não, mas eu não sou bolsonarista nem sou petista. Então você é isentão. Idiota! Então você está sempre errado. Sempre errado. Eu gosto de ser isentão. O melhor a fazer é o seguinte, é você tocar aquilo que você... Quer dizer, você tem a sua opinião e você conduz a sua opinião e acabou. E paga o preço, né? Pelas coisas que você diz. Mas quando você faz uma avaliação de cenário, aí você se prende mais a fatos. E depois, claro, aí você joga a sua opinião, que é aquele molho em cima. Mas olhando os fatos hoje, é claro que essa campanha vai ser azeda, sei lá, amarga, vai ser pesada. O festival de bobagens que a gente vê nos espaços desses políticos todos é inacreditável. Repetições de bobagens o tempo inteiro. A gente vai ver isso. Agora, eles não têm a obrigação de falar coisas bacanas. A gente fica incomodado, né? Eu adoraria, pô. Olha, o Churchill está falando uma coisa aqui, o De Gaulle está falando uma coisa lá. Mas nós não temos esse nível de discussão. E mesmo esses caras tiveram debates pesados nas suas histórias. Mas hoje, o que você vê, Igor, é que vai ser pancadaria. Vai ter pancadaria. Pancadaria verbal, eu espero, né? Uhum. Eu espero que só verbal. E a gente vai ter que ter serenidade para separar o que presta e o que não presta. Porque, vamos combinar? Você quer o Brasil em 23 melhor do que o Brasil de 22, você quer o Brasil de 24 melhor que o de 23. Não dá para a gente ficar do jeito que a gente está, meu. Não dá para a gente ser o eterno país do futuro. Não dá para a gente falar, espero que os nossos filhos e netos vivam um país melhor. Eu queria ver um país mais bacana, sabe? Não é razoável isso, uma cidade esburacada, né? Uma educação esburacada. Não é razoável a infraestrutura que a gente tem nesse país. A gente tem obra aí.
Hoje no Jornal da Band, a Paloma Totti leu uma notícia, está sendo desmontada uma determinada estrutura das Olimpíadas 6 anos depois. A gente tava Lá no Rio, né? A gente estava os dois na bancada, eu ouvi aquilo, eu já tinha lido, mas ela falando, eu falei, 6 anos? A gente demorou 6 anos para desmontar uma estrutura. Desmontar. A China, em 6 anos, constrói o metrô de uma cidade e a gente, em 6 anos, desmonta uma estrutura. Dá para fazer uma hidrelétrica em 6 anos. E a gente não consegue desmontar uns concretos. Isso é enlouquecedor. Eu não sei como você ouve essas coisas. Eu ouço isso e falo, meu Deus, essa notícia nem teve tanto destaque, mas para mim eu fiquei com esse negócio. 6 anos para fazer um negócio desse, cara. Como eu sou carioca, eu tava no Rio e eu vi colunas sendo roubadas, isso daí, eu já vi os caras roubando uma caixa d'água lá num conjunto lá em Triagem, que é perto de onde eu morava. Então, pro carioca, isso daí assusta pouco, cara. Mas é uma loucura. E aí você vê assim, obras que passam anos no planejamento, como se fossem obras, vamos ocupar Marte, né? Não estamos falando com Elon Musk. São umas obrinhas. E aí não consegue a autorização, e daí não consegue a outra autorização, aí o juiz não sei o quê, e a obra não sai. Teve um aeroporto aí, ficou, sei lá, 7, 8, 10 anos, parado. E quem é que paga a conta? Os patetas, que somos nós. Paga a conta. E a gente fica andando num aeroporto que parece uma garagem, e por culpa... Então, eu quero um Brasil melhor, eu queria um debate, e você também, eu tenho certeza... Mas eu não sei se é um pouco de sonho nisso, né? Esperar que que no debate floresçam ideias. Torço, e a gente defende isso. Mas a gente sabe que não é o que vai rolar. O que vai rolar é aquele teatro que a gente vê toda vez. Na verdade, o cara pergunta A, o outro, em vez de responder, ele ataca a moral do outro candidato. É isso que a gente vê em todos os debates. Mas você vê assim, por exemplo, tá ok, você comparou com o teatro, acho uma boa comparação. Mas no teatro você pode vaiar ou bater palma, né? Então o eleitor... vai chegar no dia da votação, no dia da eleição, ele tem que vaiar ou bater palma. Mas as opções que a gente tem, Eduardo, são insanas. Porque assim, se a gente for falar vamos falar num cenário realista de segundo turno. A gente vai ter Bolsonaro e Lula. Eu não quero nem Bolsonaro nem Lula. O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Neste caso, você não vai ter um terceiro nome, né? Porque é o segundo turno. Pressupõe que não tem. Você sabe que uma das grandes crises do Brasil, que foi a de 54, eu citei aqui quando a gente começou a conversar, Juscelino Kubitschek ganhou a eleição, né? E depois do suicídio do Vargas, etc., o Juscelino viria a ganhar a eleição na sequência, e naquele tempo não tinha 2 turnos, era um turno só, ele teve 30 e poucos % dos votos, e os caras falaram, não, ele não teve a maioria, já queriam dar um golpe, lá em 54, que foi acontecer em 64. Mas a ideia de segundo turno é uma ideia saudável, né? Que você fala assim, bom, eu obrigo que uma parte do eleitorado se converta, né, para uma das opções que está aí disponível. E às vezes é doído, porque você fala, eu votei num candidato que não tem nada a ver com os 2 que foram para o segundo turno. E eu vou ter que escolher um dos 2. Mas esse aqui era anti aqueles 2. Tá bom, mas ele perdeu. Ele perdeu. E essa beleza da democracia. Beleza, o mistério, fantasia, arte... Beleza, eu acho que tu forçou, Eduardo. Ok, mas então é a característica da democracia. Porque a alternativa é pavorosa, Igor. A alternativa é um Estado forte que não deixa você além da ração diária da sua comida. Eu concordo. Eu acho que a culpa é nossa. Que nem a gente estava falando lá. A responsabilidade? Porque assim, a gente tem... Mesmo os candidatos que seriam de terceira via, eles também são muito esquisitos, sabe? E nesse cenário de segundo turno que a gente está falando, você falou mais cedo aí sobre uma votação de ficância ou uma votação de mudança. Para mim, as duas opções que a gente provavelmente vai ter num segundo turno são 2 opções de ficância, sabe? Eu sei lá, teve aí esses 4 anos de Bolsonaro aí que muita gente vai dizer que foram piores que os anos do PT e tal. Mas já teve PT há bastante tempo. Então, meio que ou fica ruim ou fica ruim também. Então, eu tô meio desesperançoso, eu tô pra ser vendo. sincero. Eu tô vendo. Sabe? Mas olha só, pensa o seguinte.
Pensa na origem desse troço. Como é que nasce um candidato? Ele não se impõe. Você acha que o Bolsonaro, como é que nasceu o Bolsonaro? O Bolsonaro ficou 28 anos na Câmara dos Deputados. Ele tentou ser presidente da Câmara dos Deputados. Numa vez teve 4 votos. 4. Na outra teve 7. Eu não sei nem se não foi invertido. Mas teve um 4 e teve um 7. Depois 57 milhões. É 4, 7, 57. Claro, os votos que ele teve para deputado também. Ele não representa nada? Representa. Acaba representando, sim. Representa. No caso, na época dele, eu imagino que ele representasse a tal da mudança. O que você quiser, mas que ele representava. Uhum. Representava um desejo de uma parcela da sociedade que queria uma voz de direita, que sempre encontrou uma voz de direita, mas adaptada. Né? Fernando Henrique, Cardoso, contra o Lula, era uma voz de direita adaptada, porque ele não era de direita. Não. Aí ele se aliou a partidos de direita, mas ele não era, aliás, não é. E o Fernando Henrique, a história dele é de esquerda. Aí ele ganha a eleição em primeiro turno. Aliás, isso nunca mais aconteceu. O Fernando Henrique ganhou em primeiro turno em 94, primeiro turno em 98. Me refiro à eleição presidencial. Nas estaduais e municipais você tem, mas presidente não teve. Então o Bolsonaro representa alguma coisa. O Lula representa alguma coisa? Representa. Aí a sociedade, quando você faz a pesquisa, diz assim, 40% hoje, vai. Dizem que vão votar em Lula. 25, 28, pouco importa, dizem que vão votar em Bolsonaro. Por que eles não falam um cara que você acha bacana? Que eu nem sei se existe. Mas por que eles não falam um outro cara que você acha bacana? Porque a sociedade quer esses caras. Então você fala assim, eu fico incomodado porque vai ser Lula e Bolsonaro. Mas se vai ser Lula e Bolsonaro, se é que vai ser, tudo indica que vai ser, porque as pessoas querem. Não é que elas estão... meu Deus... elas querem. As pessoas querem. Como elas querem Arthur Lira... Como elas querem o Rodrigo Pacheco, não como presidente da casa, porque aí é uma eleição deles. Uhum. Mas todos os representantes que estão lá e os governadores, né? Ninguém, volto a dizer, eu até falei brincando aqui, ninguém invadiu nada. Né? Esse ministro da Educação, esse doido aí. Eu não sei nem o nome dele, cara. Não, mas não precisa saber. Depois você dá uma gugada. Não vale a pena, porque senão é mais um nome ruim para você guardar, entendeu? Já tem ministro da Educação ruim demais. Deixa. Milton Ribeiro. Tá. Mas só como cola. Mas assim, não precisa. É um desastre. Mas ele não invadiu o Ministério da Educação. No caso dele também ninguém elegeu ele também. Não, mas do cardápio de poderes do presidente eleito, faz parte indicar o ministro da Educação, como faz parte indicar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, veja como é sério esse troço. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o presidente da República indica o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nos Estados Unidos é mais sério. Ele indica o presidente do Supremo Tribunal Federal. Aliás, ele diz, esse cara será o presidente do Supremo Tribunal Federal. Olha que coisa impressionante. Por quanto tempo? Enquanto viver. Muito poder, né? Pô, aqui não. Aqui é um rodízio, né? O cara fica 2 anos e tal. Mas aqui o cara indica. O presidente da República indica. Então não é um problema de modelo. O presidente da República indica. Aí, o Senado poderia sabatinar. Fazer lição de casa, né? Você é senador Igor lá. Você diz assim, vamos levantar, ver o que esse cara pensa. Mas aí, na hora da sabatina, teve a sabatina da ministra Ellen Grace, indicada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Ótima figura. Aí um dos senadores falou, eu queria dizer para a senhora que a senhora não veio aqui para ser sabatinada, não. A senhora veio aqui para ser homenageada. Aliás, a senhora é uma mulher muito bonita. Você fala, me desculpa, meu. Ela está lá porque ela é bonita? Ela está lá para ser homenageada? Aí o Luiz Fux, está lá, presidente do Supremo Tribunal Federal, na hora da sabatina, um dos senadores, queria registrar que o ministro Fux começou a vida como office boy. Ué? Não, bacana, mas Não é isso é relevante para o ponto. Pode até ser interessante falar sobre isso, curioso, mas é notório saber jurídico. Então, ele pode ter dito, olha,
eu queria registrar que o senhor começou a vida como office boy, depois o senhor fez isso, depois o senhor fez isso, o senhor foi estudar, papapá. Vamos discutir o notório saber jurídico, que elas nem exigem faculdade de direito. Basta ter o notório saber jurídico e reputação ilibada. Todos passam. Não tem um caso desde o governo de Floriano Peixoto que os ministros do Supremo não tenham emplacado, qualquer que tenha sido o nome. Então, se os ministros do Supremo são aqueles que o presidente escolheu porque o Senado abriu mão de sabatinar, a culpa não é do presidente Bolsonaro, Lula, Dilma, Fernando Henrique, Sarney, seja lá quem for. Eles indicam. Gonga faz que nem os americanos, gonga os caras. Nos Estados Unidos... Já teve alguém gongado aqui no... Governo Floriano Peixoto, século XIX. Não tem. Não, desde que você tem presidente civil no Brasil, desde Prudente de Moraes até hoje, a República Velha inteira, todos passaram. Todos. Então, assim, vai ser bom assim indicar cara, né? Vai ser bom. A seleção brasileira, o cara escolhe os jogadores, a gente dá cacete, eles caem, faz gol contra e tal. No Supremo eles acertam todas. Pô, mas Mega Sena assim, ninguém mais ia jogar. Né? Não erra nunca. Nos Estados Unidos, gonga. O cara fumou maconha, eles perguntam assim, você gosta da sua vida privada? Gosto. Você quer preservar a sua vida? Reservar a sua vida? Quero. Então você não pode ser candidato a ministro supremo à Corte dos Estados Unidos. Não, eu estou disposto. Então, a partir de agora, tudo que você disser vai ser usado contra você. Então é o seguinte, fumou maconha? Aí o cara fala, fumei, tchau. Fumou maconha? Não, descobre que fumou, tchau. Então, é um negócio. Aí fala assim, você já fez investimento em alguma ação com informação que você teve? Não, descobre que o cara fez. Lá é mais sério o processo. Você já manteve relações sexuais com animais? Porra. Os caras perguntam isso. Não no Senado, mas na triagem, feito pelo FBI, Então, quando eles soltam o nome do cara, o cara já passou por uma triagem. Nem sempre essa triagem é suficiente, porque às vezes o cara é gongado lá. Né? Aqui, é na mão grande. A gongada é a que fizeram agora com o último ministro do Supremo, ficaram enrolando. O Davi Alcolumbre, senador, ficou enrolando, não botava o nome do cara para votar na CCJ. Então, malandro. Aí não é que o Davi Alcolumbre é de Vênus. Venusiano. Com perdão aos venusianos. Né? Esse aí foi inacreditável. Essa história... não é inacreditável um troço desse. Isso daí você estava ao vivo comentando o lance dele não botar em pauta uma reforma, né? Sim, era uma votação importante para desonerar a folha de pagamentos. Ia salvar emprego, uma porrada de coisas. Vários empregos e ele não botava para votar. Ele é inacreditável. Então, foi quando eu falei que parecia que ele vinha de Vênus, né? Que ele vinha em Vênus, mas daí pedi desculpa aos venusianos, porque de fato não é justo, né? Comparar ele aos venusianos, nem conheço os venusianos, vai ver se são pessoas bacanas, né? Bom, a gente estava falando sobre os ministros, como é que os ministros vão parar lá e tudo mais.